Gente, esse é um plano que ele fez parte de toda a reestruturação da dívida da companhia lá atrás, que tinha condições bastante piores, então vocês lembram disso. A gente teve aqui um haircut significativo em bondholders, significativo. Então, quando as pessoas falam, com juros, só que as pessoas esquecem do haircut, né? Sim. Então, hoje a dívida de bondholders, de antigos bondholders, é uma dívida que passou por um haircut de 70%, 7-0. Não é 7-0. Tá? Então eles ficaram com 30% do valor de face. Sim. E não é um valor de face simplesmente por desconto, é de fato haircut. Então, eram 32 bi e a gente passou a uma fração disso. Então, de fato, é uma condição de 10% de um juro. Pô, a gente tem que lembrar de onde a companhia veio, o que significa esses 10%. Ao longo do tempo, se a companhia se recapitalizar, tiver possibilidade de fazer novas renegociações, seja com bondholders, seja com bancos, seja com credores, é uma possibilidade que existe? Sempre vai ser. Sempre vai ser, mas a gente não pode esquecer que as condições que a gente tem hoje são condições extremamente favoráveis que passaram por uma liquidação de dívida gigantesca. Então, 10%, quem olha só a taxa de cupom hoje esquece do haircut que a companhia conseguiu obter. Tá? Eu acredito que sim, exista espaço para simplificar bastante a nossa operação. A gente tem que lembrar aqui algumas coisas. Primeiro, era uma operação que veio da fusão de mais de 20 empresas, tanto de um lado de Telemar quanto de Brasil Telecom. Segundo, ela passou por períodos onde o investimento foi muito complicado. Então, às vezes você precisa investir para descomplicar, e aí você sempre teve idas e vindas. Terceiro, a governança foi uma governança também muito atribulada ao longo do tempo. Então, não necessariamente a companhia fazia somente aquilo que ela achava que deveria fazer, mas estava sujeita a todo um ciclo de governança. Vai investir aqui? Não vai investir aqui porque o controlador não quer que invista aqui. E que hoje deixa de ser verdade. Sim. Então, a gente lançou uma iniciativa, eu até anunciei essa iniciativa, a gente está detalhando essa iniciativa para os funcionários, a gente está chamando de Oi Simplifica, que é justamente para fazer com que a gente agilize os processos internos da companhia. E é comum você encontrar em companhias complexas, como é o caso da Oi, um número grande de profissionais com uma atuação continental, com multiplicidade de tecnologias, com multiplicidade de sistemas, com um legado muito grande de grandes oportunidades para simplificar, e é isso que a gente vai fazer. Então, de fato, existe oportunidade e a gente vai sim simplificar, já começou a fazer em várias áreas. Tá? Perfeito. Essa é uma boa pergunta. De fato, um pouco do que norteou o nosso esforço de revisão estratégica foi justamente onde é que a empresa pode estar daqui a 10 anos com uma geração de valor para o acionista muito significativa. Sem dúvida nenhuma, primeiro statement a gente vê a Oi como a maior empresa de infraestrutura do país, participando ativamente de qualquer tipo de provimento de serviço de telecomunicação no país, seja diretamente, então como B2B, como atacado, como fibra até a casa, seja indiretamente, pode ser como provedor de atacado para outras operadoras móveis ou mesmo operando móvel, se até lá a direção estratégica tivesse sido diferente, mas sem dúvida nenhuma uma das maiores empresas de infra de comunicações do país. E por que é possível afirmar isso? De novo, eu vou voltar lá ao comecinho da nossa conversa, quando eu mencionei das diferenças de ciclo de investimento em infraestrutura de telecomunicações. E essa talvez seja uma diferença que, curiosamente, os investidores acabam não entendendo muito, porque normalmente ela vem misturada quando você fala de empresas integradas. Você tem ciclos muito diferentes de fixo e de móvel. No móvel, um ciclo de investimento tradicional é de 4 a 5 anos. Por quê? Porque você tem mudanças de geração, você tem que comprar novo espectro, tem que fazer substituição de rádio, o uso do espectro fica mais eficiente, então tem que implantar mais antena. Então são prazos aí de 4 a 5 anos. O 4G, por exemplo, ele começou a ser implantado em 2013, ele começou a operar em 2013 e está chegando ao... Não sei, não é final do seu ciclo, mas a gente está chegando a 2014 ele estava pleno, 2020 a gente está falando de 5G. Então, é um ciclo 4 a 7 anos, digamos assim. Quando a gente fala de ciclos fixos, de infraestrutura fixa, são ciclos muito mais longos. Então, muita gente fala hoje como se isso fosse um problema, que sempre tivesse sido um problema, que a concessão e o cobre é um problema para a Oi, que está caindo muito receita de cobre, que é uma tecnologia ultrapassada e que está sujeita à competição dos provedores, etc. e tal. Gente, o cobre gerou caixa para a companhia durante 40 anos. 40 anos. Exato. Não é 10, não é 15, não é 20, 40 anos. Então, óbvio que agora chega uma hora
se passa a ter a fibra já existe há algum tempo, então é um ciclo que uma hora acaba. Mas a gente vê hoje o prazo de longo horizonte para a companhia, onde o investimento em fibra que nós estamos fazendo hoje é um investimento para os próximos 20, 30 anos, não é um investimento para os próximos 5 anos. Então, sem dúvida, sem medo de errar, daqui a 10 anos, tudo que nós estamos fazendo em fibra ótica hoje vai se pagar, e vai se pagar de maneira muito intensa, muito significativa. Então, esse legal, é uma visão de companhia. Existe um plano de longo prazo, de incentivo de longo prazo, 100% atrelado a ações, que obviamente tem um horizonte de longo prazo, são ciclos de 3 anos, não são ciclos anuais, não são ciclos de curto prazo, mas que sim tem um alinhamento que é uma parte importante da compensação de mercado do até para trazer e reter talento, né? Para trazer, reter e para incentivar da maneira correta. Não adianta nada eu gerar um belíssimo resultado hoje e no ano que vem esse resultado desaparecer porque eu não tive a visão de horizonte de longo prazo. Então existe sim esse alinhamento. Boa. Perfeito. Voltar aos 4 pilares que eu comentei de áreas de atenção que a gente tem que ter como time executivo praticamente todo dia e com horizontes de tempo diferentes, alguns mais curto prazo, alguns mais longo prazo, mas que são primeiro o funding e a capacidade de sustentar o investimento da companhia, e esse tem sido o foco de atenção grande do final do ano passado, do começo desse ano. A gente começa o ano com boas notícias, então começa o ano com os 2,5 de emissão, começa o ano com a venda de Unitel de outros 4 bilhões, então é uma área que está sendo executada. Se você me fizesse essa pergunta no ano passado, no começo do segundo semestre, ou mais até um pouco antes do final do ano, qual é o grande risco? A gente sabe que tem um desafio aqui de executar 7, 8 bilhões de funding em 6 meses. Desses 7, 8 bilhões de funding, 6,5 estão executados. Perfeito. Então, de fato, é um risco que está ao longo do tempo diminuindo bastante. Um segundo risco é um risco, obviamente, da operação, né? Então, a gente tem que garantir que, por exemplo, a gente esteja executando o que a gente falou que ia executar em relação ao número de casas passadas com fibra, a quantos assinantes a gente consegue conectar, a qual é a performance do móvel que eu tenho conseguido entregar, se eu consigo sustentar a receita do móvel ou não, se eu consigo crescer no pós-pago ou não, se eu consigo manter a ARPA ou não. E isso, felizmente, assim, talvez ainda seja muito cedo para falar do longo prazo, mas a gente está entregando direitinho. Então, o móvel, por exemplo, 36% de share de adição líquida do pós-pago do ano passado foi da Oi. Não foi da Vivo, não foi da TIM, foi da Oi. Teve bastante à frente dessas outras duas, que são de maneira conhecida, tem bases muito maiores e estão à nossa frente do ponto de vista de tamanho da operação móvel. Do ponto de vista de fibra, a gente tem conseguido entregar esse desafio, eu diria, com louvor. Hoje, eu diria que o nosso projeto de FTTH, sem medo de errar, é o maior projeto de FTTH do mundo. Com exceção da China, que eu brinco que é outro mundo, né? Então, mas no nosso mundo, com exceção da China, que os números são todos de outra ordem de magnitude, mas incluindo todos os outros países da Ásia, incluindo Europa, incluindo a América do Norte, o nosso projeto é o maior projeto de FTTH do mundo. E nós estamos conseguindo implantar a fibra com casas passadas a um ritmo de 400 mil casas passadas mês e mais de 100 mil casas conectadas. A gente conversa isso com analista internacional, com especialista de banco de investimento europeu, com especialista de banco de investimento americano, sobre, pô, mas esse número é muito bom. Falou, é muito bom, a gente está conseguindo entregar. Então, assim, óbvio que aqui isso tem que ser continuado, a gente tem que demonstrar isso ao longo do tempo, mas eu diria que é um segundo bloco de desafio. O terceiro bloco de desafio é um desafio que esse também não é de curto prazo, mas é o desafio de redução de custo. Então, é um desafio mais intenso, é um desafio mais detalhado, é um desafio que vai aparecer, obviamente, já um pedaço importante esse ano, mas é um desafio ao longo dos próximos 2 anos, e que é um desafio de todo dia e que, obviamente, traz riscos embutidos em você ter que fazer desmobilizações rápidas, você tem que fazer simplificação de equipes, você tem que fazer simplificação de operação, como veio a própria pergunta do Matheus. Então, nós estamos trabalhando de maneira bastante intensa. E o último é aquela revisão estratégica para, de fato, eu conseguir criar as opções estratégicas que permitam o maior retorno dos ativos que a companhia tem hoje para o acionista. Então, são esses 4 grandes blocos de desafio da companhia. Desde que a gente começou a fazer o projeto de fibra, eu diria que esse é um tópico que é revisitado
quase que mensalmente, tá? Que tipo de abordagem tecnológica a gente está tendo para garantir que exista a maior eficiência possível do ponto de vista de investimento. Quem tem muito desafio de investimento e desafio de caixa para investir precisa ter o melhor retorno possível. Algumas coisas que a gente fez. Primeiro, como investir essa fibra em relação às casas passadas e que abordagem você tem de detalhes técnicos, que aí não valeria a pena comentar com vocês, mas quanto é que a gente conectoriza de cada uma das caixas de passagem, quantos usuários por caixa, eu faço uma fibragem primeiro já para um número maior de casas ou primeiro para um número menor e no caso de expansão maior eu boto uma segunda. Então assim, tem vários detalhes que a gente vem otimizando e eu diria que hoje só com esse tipo de otimização a gente já consegue ter um investimento 20% mais eficiente do que o investimento de um ano atrás. Legal. Um segundo é tecnologia mesmo, ou seja, tanto do ponto de vista de eficiência tecnológica de equipamento, que por ter gerações mais novas você tem custos mais baixos. Eu tenho maiores densidades de equipamento, eu tenho equipamentos que já vêm pré-conectorizados e eu gasto menos no trabalho de campo para poder implantar. Então é característica inerente da tecnologia, de baixar custo da tecnologia. E o outro é escala. Uma vez que você tem escala e passa a ser um grande comprador, você tem poder de compra, você tem pressão de compra, você tem maior escala de compra de equipamento de casa de usuários, você tem maior leque de fornecedores habilitados a fornecer. E aí nisso você tem um segundo componente grande que poderia dar outros 10, 20%. Então assim, esse ano a gente está trabalhando com um componente de CAPEX, por exemplo, em fibra, que é 30% mais eficiente que o CAPEX do ano passado. Perfeito.